Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Já quero convidar as nossas amadas crianças a se dirigirem agora às suas classes. Que Deus as abençoe e que elas sejam muito edificadas em nome do Senhor. Glória a Deus. Daqui a pouco nós iremos realizar o nosso batismo trimestral, ou seja, o batismo que nós estamos procurando realizar de 3 em 3 meses. A nossa ceia nós realizamos sempre no primeiro domingo de cada mês e temos procurado fazer também um batismo nas águas a cada 3 meses aproximadamente, e é o que nós faremos daqui a pouco com esses corajosos, decididos irmãos que aqui estão. Porém, antes disso, eu quero perguntar, quem aqui já teve essa experiência de ter sido batizado ou batizada nas águas? Quem já teve essa experiência? Levanta a mão. Glória a Deus, maior parte da igreja. Podeis baixar a mão? E quem de vocês conhece alguém que também já teve essa experiência, mas que acabou se afastando dos caminhos do Senhor? Alguém que, depois de ter sido batizado ou batizada, acabou se desviando dos caminhos de Deus. Infelizmente, nós poderíamos citar muitos exemplos de casos assim, de pessoas que se desviaram, se afastaram dos caminhos do Senhor, mesmo depois de terem descido às águas. E eu tenho certeza que esse não é o desejo, nem de nós, que já fomos batizados, e nem desses irmãos que serão daqui a pouco. E muito menos esse é o desejo de Deus, que nós nos afastemos dos seus caminhos, depois de termos tido uma experiência tão maravilhosa, como é descer as águas. Por isso, nessa noite, eu quero meditar com vocês sobre uma atitude que nós precisamos continuar tendo, todos nós. Uma atitude que todos nós precisamos continuar tendo, mesmo depois de termos sido batizados. Na verdade, é uma atitude que nós precisamos continuar tendo, depois de qualquer experiência que nós tivermos tido com o nosso Deus. Que atitude é essa, pastor? Que eu preciso continuar tendo na minha vida, independente de qual experiência com Deus eu tenha vivido. Por favor, abra comigo a palavra do Senhor, no livro ou na epístola que Paulo escreveu aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Não foi planejado que no domingo passado eu tenha pregado em 1 Coríntios 5, e agora eu vou pregar em 1 Coríntios 10. Pelo menos não foi planejado por mim, eu não tinha essa intenção, mas senti o desejo, senti a direção de Deus de estar hoje mais uma vez meditando nessa epístola tão maravilhosa que o apóstolo Paulo escreveu, que é a epístola de 1 aos Coríntios, capítulo de número 10. Hoje eu quero trazer uma breve meditação, uma breve reflexão aos nossos corações, nos versos de 1 a 13, que são versos bastante conhecidos e muito amados. E nesses versos, irmãos, amigos que nos visitam, o apóstolo Paulo vai mencionar algumas experiências que os primeiros israelitas, aqueles a quem ele chama de os nossos pais, aqueles israelitas que saíram do Egito, Paulo vai citar algumas experiências maravilhosas que eles tiveram com Deus, mas também vai citar alguns erros que eles cometeram depois de vivenciarem coisas maravilhosas com o Senhor. Então são experiências e são erros que com certeza trazem muitas lições ao meu coração e ao seu coração. Então, preste bastante atenção no que Deus tem a nos dizer na noite de hoje. E para isso vamos começar vendo o que Paulo diz sobre algumas experiências que os primeiros israelitas tiveram. Versos de 1 a 4. Acompanhe comigo, palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versos de 1 a 4. Onde o apóstolo Paulo diz assim: vai anotando aí no coração
as vivências, os milagres que esse povo experimentou logo após sair do Egito. Paulo diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais, obrigado, Jade, estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Verso 2: tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Pai amado e Pai querido, louvado seja o Senhor por mais este ajuntamento, no qual nós te adoramos com cânticos, com orações, e agora, Senhor, queremos continuar te adorando, através da nossa atenção, reverência, recepção à Tua palavra, através da qual o Senhor ainda fala aos nossos corações. Creio eu, Senhor, que nesta noite, acerca de uma atitude que nós precisamos ter, mesmo após, Senhor, vivenciarmos experiências, milagres maravilhosos com o Senhor, como o batismo, por exemplo, que é uma experiência extraordinária, Senhor. Então, vem nos ensinar qual atitude nós precisamos continuar tendo, e que possamos sair daqui, Senhor, entendendo a Tua vontade para as nossas vidas e também colocando em prática a Tua maravilhosa palavra, pois nós somos privilegiados, Senhor, por estarmos aqui vivos, podendo Te ouvir. Muito obrigado, tudo isso eu peço e já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Irmãos, nesses versos que nós acabamos de ler, Paulo fala sobre um povo especial. Paulo fala sobre aquele povo que Deus tirou do Egito. Aqueles primeiros israelitas que Deus tirou da terra da escravidão, da terra do Egito. Povo esse que, segundo Paulo, vivenciou experiências maravilhosas com o Senhor. E Paulo vai citar aqui pelo menos 5 das experiências que esse povo teve. Em primeiro lugar, Paulo chama a nossa atenção para o fato de que todos eles a quem Deus tirou do Egito, estiveram debaixo da nuvem. Olha que interessante. Todos eles estiveram sob ou debaixo da nuvem. De qual nuvem o apóstolo Paulo está falando? Paulo aqui provavelmente está se referindo a textos como Êxodo capítulo 13, versos 21 e 22, os quais dizem que durante o dia, Deus ia adiante do povo numa coluna de nuvem. E Ele guiava o povo que Ele tirou do Egito. Durante todo o dia, Deus protegia o povo e Deus guiava o povo, estando sobre eles através de uma coluna de nuvem. Então imagina aí, você ter uma experiência de ver, de enxergar a presença do Senhor ali, você não ter dúvida de que Deus está com você, de que Deus está te protegendo, Deus está te guiando. É como uma nuvem que estava sobre o povo de Israel. Então essa foi a primeira experiência que eles tiveram, que Paulo cita aqui. Todos estavam debaixo da nuvem, a nuvem que representava a presença do Senhor. Depois Paulo diz que todos, sem exceção, passaram pelo quê? Pelo mar. O capítulo seguinte de Êxodo, capítulo 14, mostra como todos os israelitas, sem exceção, todos os israelitas passaram pelo meio do mar. E não foi nadando, não. Foi como se fosse em terra seca. Foi como se fosse em terra enxuta. Mais uma experiência. Imagina aí, você passando, você viu o mar ali, grandioso, cheio de água, e depois o mar se abre, o mar se divide, e você passa pelo meio dele, só que você passa assim, como você está pisando no chão agora, em terra seca, em terra enxuta. Mais uma experiência. E note que não apenas alguns participaram dela, mas todos
atravessaram, todos passaram pelo meio do mar. Depois o apóstolo Paulo diz que tanto essa nuvem como o mar, eles representavam uma espécie de batismo. Todos foram batizados. A nuvem e o mar era o batismo daquelas pessoas. Batismo na Bíblia significa recomeço, significa identificação com alguém. E é claro que nós que vivemos agora, depois que Cristo veio, nós temos um privilégio maior do que eles. Porque hoje nós somos batizados em nome de quem? Hoje nós somos batizados em nome de Cristo. Quando nós descemos as águas, nós nos identificamos com o maior de todos, com o próprio Filho de Deus. Nós nos identificamos com o próprio Cristo. Então, claro que o nosso privilégio é maior do que eles, porque eles foram batizados em Moisés, ou eles se identificaram com Moisés. Só que, lembra que naquela época, ninguém estava tão próximo de Deus como Moisés. Moisés era o representante de Deus na terra, era o servo autorizado do Senhor. Então, o privilégio deles, apesar do nosso ser maior, claro, o privilégio deles não era pequeno. Eles também tiveram um grande privilégio de terem sido batizados com respeito a Moisés. Então, vai anotando aí. Eles estiveram sob a nuvem, eles passaram pelo mar, eles foram batizados na nuvem e no mar, e não parou por aí. Uma quarta experiência que Paulo diz que todos tiveram, foi que todos comeram de um só manjar espiritual. Um manjar espiritual. Está se referindo aqui a quê? Ao maná que Deus fazia cair do céu para eles. Nós que não somos muito abastados, né, que não temos muitos recursos, sempre que sobra um dinheirinho no final do mês, uma das coisas que a gente procura fazer é se deliciar com algum manjar, né? Opa, hoje eu posso, sobrou um dinheirinho, então eu vou comer uma carne diferente, de frango, de ovo, né? A gente procura comprar 1 quilo de carne, ou comprar aquela sobremesa, nem que depois, no outro dia, vá fazer caminhada, mas a gente procura se deliciar com algum manjar, né? De vez em quando a gente prova um ou outro manjar. Só que o povo de Israel, apesar de estar no deserto, comia manjar, era todo santo dia. Todo dia o maná caía do céu. E o maná, o significado de maná é o que é isso. Maná significa o que é isso, era algo tão maravilhoso, era tipo um bolo, era algo tão gostoso, mas todos os dias eles comiam. Imagina a experiência de todo dia você comer um manjar, todo dia você comer um maná caindo do céu. Os nossos pais sempre nos lembravam, né, quando nós éramos mais jovens, menino, trabalha, dinheiro não cai do céu, coisa boa não cai do céu, mas quando Deus quer, cai. Né? Quando Deus quer, cai do céu, sim, porque o maná caía do céu por um milagre de Deus. Para concluir, Paulo diz, e beberam da mesma fonte espiritual. Falou de comida, agora fala de bebida. Eles beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra. Olha aí. Bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era o próprio Cristo. Aqui Paulo provavelmente está se referindo às ocasiões nas quais água saiu de uma pedra. Há relatos no Antigo Testamento de água, o povo bebendo água saindo de uma rocha. Só que não era porque a rocha era milagrosa, não. É porque Cristo, que estava já com eles em espírito, ainda não encarnado, mas Cristo que estava com eles em espírito, fazia com que da rocha saísse água. Deus sustenta o seu povo, usando os meios mais inesperados. Deus dá alimento para o seu povo,
Deus dá água para o seu povo, Deus dá sustento para o seu povo, de onde a gente menos espera. Então aqui nós vemos alguns acontecimentos que os primeiros israelitas, aqueles que saíram do Egito, experimentaram. E uma lição que isso falou ao meu coração, e eu queria compartilhar com você, é que porque Deus é um ser sobrenatural, o viver com Deus também vai ser um viver sobrenatural. Não tem como você seguir a Cristo, não tem como você ser um seguidor de Deus, um crente em Jesus Cristo, e você não ter experiências maravilhosas, e você não ter experiências extraordinárias para contar para as pessoas. Aqui fala de experiências maravilhosas, que é receber direção, que é receber proteção, que é receber livramento, que é receber sustento das maneiras mais maravilhosas e milagrosas que existe. Deus pode e Deus quer fazer-nos experimentar tudo isso ainda nos dias de hoje. Eu não estou dizendo que Deus não pode agir na nossa vida de maneiras normais, como por exemplo o emprego de carteira assinada. Deus pode, Deus age assim. Deus nos sustenta através de empregos, se assim Ele o quiser. Mas quem aqui já teve a experiência de ser sustentado ou sustentada no deserto? Quem aqui já teve a experiência de não faltar o pão de cada dia e às vezes comer até melhor, mesmo estando desempregado ou desempregada? Quem passou aqui pela experiência de receber até mais do que o necessário, mesmo não estando trabalhando, porque Deus queria mostrar que quem sustenta é Ele, e Ele sustenta onde Ele quer e como Ele quer, e através de quem Ele quer. Quem já teve experiência assim? De ser sustentado de forma milagrosa. Ei, é isso que Deus pode, e Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Ei, Deus quer que nós tenhamos testemunho para ouvir dos outros. Mas Deus também quer colocar testemunho na nossa boca, para nós podermos dizer para os outros. Muito bem, eu acredito no que você está falando para mim sobre Deus. Sabe por quê? Porque Ele também fez algo na minha vida, e agora eu quero dizer para você o que foi que Deus fez. Deus curou, Deus sustentou, Deus operou, Deus me deu experiências maravilhosas. É isso que Deus quer e pode fazer na minha vida e na sua vida. Isso aqui é um espelho para nós. Essas experiências aconteceram no passado, mas coisas semelhantes a essas também podem acontecer hoje, na minha vida e na sua vida. Deus pode nos proteger em meio aos perigos, usando uma nuvem, a nuvem da presença dEle. Deus pode nos dar um alimento delicioso. Deus pode matar a nossa sede. Deus pode nos fazer atravessar os mares da vida, vencer os nossos inimigos. Quem acredita no que eu estou dizendo? Então, se você crê, Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida, e você vai ter que abrir a sua boca para dar testemunho. Porque assim como é maravilhoso ouvir testemunhos dos outros, também é maravilhoso contar o nosso testemunho para os outros. Porém, irmãos, será que tudo isso que os primeiros israelitas experimentaram fez com que eles estivessem blindados para o pecado? Será que tudo isso que eles vivenciaram no deserto de maravilhoso, de milagroso, fez com que o pecado não pudesse mais atingi-los? Fez com que eles não se sentissem mais tentados? Fez com que eles pudessem baixar a guarda e não se preocupar mais com as tentações? O apóstolo Paulo vai mostrar que não. E para isso agora, depois de citar alguns acontecimentos alegres, agora Paulo vai falar sobre alguns erros que os primeiros israelitas cometeram. Esses erros se encontram a partir do verso de número 5. Acompanha comigo. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 5.
Isso aqui é a minha ou é de outro? De outra? É a minha? Verso 5 diz assim: entretanto, olha, já começa aí um choque, né? Vinha falando de coisa boa, coisa boa, coisa boa. Entretanto, porém, mas, a gente já espera agora uma mudança de sentimento, né? Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Verso 8: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, ou seja, morreram, num só dia. Quantos? 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram, morreram, pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, eita Deus, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Irmãos, o sentimento agora muda. Paulo agora vai mostrar que as experiências que os primeiros israelitas tiveram, sobre as quais ele acabou de falar, não os impediram de experimentar duas coisas muito ruins. Primeiro, não impediram que eles pecassem. Aqueles que estiveram debaixo da nuvem, aqueles que atravessaram o mar, aqueles que foram batizados, aqueles que comeram de um manjar, aqueles que beberam da água que saiu da rocha, Paulo vai dizer, eles pecaram. Depois de tudo isso, eles cometeram erros escandalosos. E Paulo vai citar 5 desses erros. Eles cobiçaram as coisas ruins. Eles praticaram a idolatria. Eles praticaram a imoralidade. Eles colocaram o Senhor à prova. O que é isso? É você testar para ver se Deus vai cumprir mesmo aquilo que Ele prometeu que ia cumprir. E por fim, eles murmuraram. Irmãos, nós lemos isso aqui, e o nosso sentimento tem que ser de ficarmos surpresos, de ficarmos impressionados, mas como é que pode? Pessoas que vivenciaram coisas tão maravilhosas, logo depois foram capazes de cometer pecados tão graves, pecados tão escandalosos. Nós ficamos impressionados. Por quê? Porque nós nos impressionamos com as experiências maravilhosas dos outros. Mas deixa eu dizer para você que nós nos impressionamos, mas o pecado, ele não se impressiona com as experiências que nós temos. O pecado não murcha depois que nós somos batizados, depois que nós participamos de uma ceia, depois que nós falamos em línguas, depois que nós temos revelações, o pecado não murcha depois disso. Pelo contrário, parece que ele cria uma sede ainda maior de querer nos derrubar. Depois de experimentarmos coisas maravilhosas, o pecado não desiste de nós. O pecado continua nos perseguindo. Então nós não podemos parar de vigiar. Depois de recebermos coisas maravilhosas do Senhor, muito pelo contrário.
Porque as tentações vão vir. As tentações vão vir depois dos milagres. As tentações vão vir depois das manifestações de Deus. As tentações vão vir depois das revelações do Senhor na nossa vida. Isso fica muito claro aqui, no meio deste povo. Talvez você mesmo já se impressionou com alguém, depois que você soube do que essa pessoa já vivenciou na vida, das coisas maravilhosas que essa pessoa experimentou, e de repente você viu essa pessoa caindo em pecado. E aí você pensou, mas como pode? É exatamente isso que Paulo está nos dizendo. Todos nós podemos experimentar coisas maravilhosas de Deus, mas todos nós também podemos cair em pecado depois disso. Não sei se a igreja está entendendo o que eu estou dizendo. Outro exemplo que a Bíblia nos conta é o do que acontece com um homem chamado Pedro. Certa vez Jesus pergunta para os seus discípulos: o que é que vocês dizem que eu sou? E Pedro, como sempre, tomando a dianteira, ele abre a boca e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ouve aquilo e diz: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foram carne e sangue que te deram essa revelação. Não foi o homem que te revelou isso, mas foi o meu próprio Pai que está nos céus. Você acabou de receber uma revelação do meu Pai. Pedro, Simão Barjonas. Você já recebeu uma revelação de Deus? Você já recebeu um entendimento sobre Deus na sua vida? Eu espero que você receba hoje uma revelação sobre quem Jesus Cristo realmente é. Ele é o Cristo, Ele é o Salvador, Ele é o Filho do próprio Deus. Ele é o Filho vivo do próprio Deus. Porém, o que é que acontece depois disso? E é aí que entra o que Paulo quer dizer para nós. Logo depois disso, Jesus começa a falar sobre a sua cruz. Jesus começa a falar sobre o seu sofrimento, sobre o sacrifício que ele tem que fazer pela humanidade. Pedro escuta tudo aquilo. Pedro, que acabou de ser usado por Deus, ele escuta tudo aquilo. Ele se volta para Jesus e diz: não, Jesus, de maneira nenhuma isso te acontecerá. De forma nenhuma, Jesus, desiste dessa ideia. Isso não vai acontecer com o Senhor. O Senhor não merece isso, não. O Senhor merece coisa maior, né? Parece que Pedro era um coach naquele momento. O Senhor merece coisa grande, Jesus, coisa maior. Jesus sabe quem está falando através de Pedro. Jesus sabe quem está usando Pedro naquele momento para fazê-lo desistir da sua missão aqui na terra. Por isso Jesus diz: arreda, Satanás, para trás de mim, Satanás, pois não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. O Pedro, que tinha acabado de receber uma revelação de Deus e ser usado por Deus, instantes depois, permite que o diabo entre no seu coração, e agora, ao invés de ser usado por Deus, ele abre a sua boca para ir contra a vontade de Deus. E é exatamente isso que pode acontecer com todos nós. É isso que pode acontecer comigo e contigo. Não pense então que porque você experimentou algo especial, que agora você não precisa mais vigiar, você não precisa mais orar. Muito pelo contrário. Então, as experiências que os primeiros israelitas tiveram não os impediram de pecarem. E elas também não vão nos impedir. Mas elas também não impediram os primeiros israelitas de serem castigados. E da pior forma possível, porque aqui fala de morte. E o texto vai citar, inclusive, milhares de mortos. Aí eu pergunto para vocês: mortos dentre quem? Mortos dentre aqueles que estiveram debaixo da nuvem. Mortos dentre aqueles que atravessaram o mar.
mortos dentre aqueles que foram batizados, mortos dentre aqueles que comeram manjar espiritual, que beberam da pedra espiritual, mortos dentre aqueles que experimentaram coisas maravilhosas de Deus. Pecaram, se desviaram e foram disciplinados por causa disso. E morreram por causa disso. Porque as consequências vão vir. E elas não vão respeitar o nosso passado. Elas vão olhar para como nós estamos agora, na presença de Deus. Isso me lembra um pastor que eu conheci na época em que eu fazia seminário, há muitos anos atrás. E esse pastor, ele era um dos mais admirados do nosso meio, o meio no qual eu me formei, o meio no qual eu vivi boa parte da minha vida. Esse pastor, ele foi inclusive pregador em outros países. Ele pregou o evangelho em países da América Latina. E ele tinha uma igreja aqui, estava iniciando uma igreja aqui perto de nós, na cidade de Maracanaú. E ele era muito admirado, era um pastor muito carismático, era um pastor muito talentoso, muitas pessoas amavam aquele homem. E a igreja dele era uma igreja que crescia. Porém, vieram boatos de que esse pastor, ele estava vivendo em pecado. Havia pecados dos quais ele não queria se arrepender. E estava sendo aconselhado por outros pastores, mas ele não ligava muito para aquilo, ele fechou o coração. Não sei, talvez ele achou que nada ia acontecer com ele. E pouco tempo depois, esse pastor adoeceu. E muito pouco tempo depois, esse pastor partiu. Esse pastor morreu. Mesmo não sendo uma pessoa de idade. E na época eu não tinha a sabedoria, ou conhecimento, a experiência que a gente vai adquirindo com o tempo, crescendo. Mas eu lembro que os meus líderes na época, eu perguntei, o que você acha que aconteceu com esse homem de Deus? E eu lembro que um dos meus líderes disse, eu creio que foi a mão do Senhor sobre ele. Um pastor experiente, muito respeitado, disse, eu creio que foi a disciplina do Senhor sobre ele. O que é que tudo isso nos ensina, igreja? Porque perceba que é exatamente para isso que esse texto foi escrito. Paulo diz que tudo isso serve para o nosso exemplo. A Bíblia não é um livro que a gente lê só para decorar nome de personagem ou para responder perguntas bíblicas, não. A Bíblia é um espelho no qual a gente deve se enxergar e tirar lições para as nossas vidas. E eu creio que uma das lições que nós aprendemos aqui é que não é porque nós fomos batizados que nós podemos parar de vigiar. Não é porque nós fomos batizados ou porque nós tivemos qualquer outra experiência maravilhosa, que eu creio que os irmãos têm tido experiências maravilhosas, mas não é por causa delas que nós podemos parar de orar e de vigiar pela nossa própria vida. Nós não podemos parar de olhar, nós não podemos parar de ter cuidado. Em outras palavras, então, o que eu creio que Deus está nos dizendo aqui de uma forma muito simples, é que não é porque nós fomos batizados que nós vamos nos orgulhar. Não, uma grande etapa da minha vida agora, ela foi realizada, que de fato o batismo é algo maravilhoso. Inclusive, quando eu estava chegando na igreja, eu perguntei, minha irmã, você já é batizada? Eu falei brincando, porque eu sei que ela é. E ela disse, pastor, eu queria ser batizada de novo. Não pode, ser batizada de novo? Não, a maioria das vezes não. Porque é algo tão maravilhoso, é que nem a ceia. A gente ceia, a gente quer participar daquilo de novo, não é verdade? Porém, não é porque nós tivemos ou estamos tendo essas experiências
que nós podemos nos orgulhar e achar que agora nós vamos vigiar menos, porque o batismo nos garante. Não. O apóstolo Paulo até fala sobre isso no verso 12. Ele diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Veja aqui significa olhe, vigie, presta atenção. Está falando sobre uma igreja que tinha os dons, uma igreja que era carismática, uma igreja que era pentecostal, uma igreja que orava, uma igreja que curava, uma igreja que revelava. Paulo diz: aquele que pensa estar em pé. Se vocês pensam que por causa disso tudo vocês estão garantidos, cuidado para vocês não caírem. Cuidado, não se orgulhem por causa daquilo que vocês experimentaram da parte do Senhor. Não é porque Deus falou ao coração de vocês, ou Ele usou vocês, que agora nós estamos blindados contra todo e qualquer perigo. Eu creio que eis então o motivo porque algumas pessoas se desviam, mesmo tendo sido batizadas. É porque elas pararam de vigiar. É porque elas pararam de olhar para os perigos e de buscar a Deus. Não é porque o pecado é mais forte do que nós. Não, eu me afastei porque o pecado é mais forte. Não, porque as tentações, elas foram irresistíveis. Blá, blá, blá. Mentira. Nós não pecamos porque o pecado é mais forte do que nós, porque a tentação foi maior. Não, Paulo vai dizer que não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Sem Jesus nós somos escravos do pecado, mas com Jesus nós podemos vencer toda e qualquer tentação. Sem Jesus não, mas com Jesus sim. Toda e qualquer tentação nós podemos vencer. Então quando nós caímos, não é porque a tentação foi forte demais, não. Não, é porque o diabo pegou pesado na minha vida, pastor. Se ele pegou pesado, Deus tira todo o peso. Deus torna maneiro, Deus torna leve servir a Ele. O motivo porque nós nos desviamos, mesmo depois de batizados, também não é por causa do batismo. Porque tem gente que tem medo do batismo, que nem algumas pessoas têm medo do casamento. Não, pastor, está tão bom, né? Aí vai que eu me caso, e aí o negócio fica mais difícil. Tem gente que tem medo de casar, né? Prefere continuar na situação que está, porque acha que o casamento vai mudar as coisas. Que nada. Vai tranquilizar a sua consciência diante do Senhor. Mesma coisa é o batismo. Não, pastor, deixa eu ficar por aqui mesmo, só ouvindo, só assistindo. Vai que eu me batizo e aí eu me desvio dos caminhos do Senhor. Desde quando o batismo desvia alguém? Muito pelo contrário. Então nós não nos desviamos, ou algumas pessoas não se desviaram depois de batizados por causa do batismo. Foi porque deixaram de vigiar. Foi porque deixaram de cumprir o verso de número 12. O que eu digo, portanto, a aqueles que já foram batizados, vocês que levantaram as mãos e vocês que daqui a pouco serão, continuem vigiando. Já experimentaram o batismo? Já desceram as águas? Já tiveram comunhão com Deus? Já tiveram essa experiência maravilhosa? Amém. Pois agora continua com os olhos arregalados. Continua bem acordado, bem acordada contra as ciladas do inimigo, sabendo que nós não estamos sozinhos, mas Deus está conosco e Ele vai nos dar poder para vencer. Continua vigiando. Vocês três, continuem vigiando. Na verdade,
vigiem ainda mais daqui para frente. Essa é a nossa oração por vocês. E aos que ainda não foram batizados, o que eu digo é: recebam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Se ser batizado em nome de Moisés já era algo grandioso, imagina ser batizado pelo Criador de Moisés, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E após o receberem como Senhor e Salvador, não tenham vergonha, se identifiquem com Ele lá fora, se identifiquem com Ele por meio das águas do batismo também. Eu gostaria inclusive de perguntar, será que tem alguém que nessa noite gostaria de receber Jesus? Já quero convidar o grupo de louvor aqui à frente. Será que tem alguém que não quer perder essa oportunidade de se identificar com Cristo, de recebê-lo como Senhor e Salvador ainda hoje, ou de se reconciliar com Ele? Se tem alguém, enquanto a igreja está em atitude de oração, curve sua cabeça agora. Talvez haja alguém aqui em nosso meio que ainda não tomou essa decisão, ainda não entregou o coração para Cristo de fato e de verdade, mas quer fazer isso nesta noite. Ou talvez algum irmão ou irmã que fez isso, que se afastou dos caminhos do Senhor, que se desviou do propósito de Deus para a sua vida, mas hoje você decide retornar, hoje você decide voltar ao lugar do qual você nunca deveria ter saído, que é a presença de Deus e a vontade do Senhor para a sua vida. Será que tem alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador, se reconciliar com Ele? Levanta a sua mão aí onde você está, dizendo: eu quero, pastor. Eu quero receber este Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Porque eu sei que sem Ele eu nada sou. Eu preciso de Cristo para perdoar os meus pecados. Sem Jesus eu estou perdido, eu sou escravo do pecado. Mas com Jesus eu posso todas as coisas. Será que tem alguém que gostaria de tomar esta decisão nesta noite? Ou alguém querendo se reconciliar? Se não tem, vamos orar neste momento. E logo após nós iremos iniciar então o batismo desses nossos amados irmãos. Senhor Deus e amado Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, que além de tudo que ela nos faz, Senhor, de tão maravilhoso, ela também nos avisa, ela também nos adverte, Senhor. Ela nos adverte sobre sentimentos errados, que às vezes nós podemos ter, Senhor, depois de experimentarmos coisas da parte do Senhor. Senhor, muitas vezes pode vir o orgulho, ou até mesmo o comodismo. Nós podemos até baixar a guarda, Senhor, descansar, porque algo importante já aconteceu conosco. Talvez, Senhor, era exatamente isso que estava acontecendo com alguns dos meus irmãos ou das minhas irmãs, que estão caindo, Senhor, no comodismo, depois que já leram a Tua palavra, depois que já foram batizados, depois que já cearam, Senhor, depois que já se tornaram líderes de ministério. Senhor, a nossa tendência é exatamente essa. Mas a Tua palavra nos adverte, Senhor, que não é por causa disso que agora nós iremos parar de vigiar. Pelo contrário, Senhor, muito mais agora, que o Senhor nos deu experiências, que o Senhor nos deu revelações, que o Senhor nos deu missões a realizar. Agora que nós temos mais motivos ainda para termos cuidado para não cair. Porque o povo que saiu do Egito, muitos deles ficaram prostrados no deserto. E não foi por causa da nuvem, não foi por causa do maná, não foi por causa do batismo. Foi apesar disso. Foi porque eles se orgulharam, Senhor, de que se o Senhor deu tudo isso para eles, então o Senhor não ia discipliná-los. Pelo contrário, a quem mais o Senhor confia, muito mais o Senhor pedirá. Então que possamos, Pai, entender isso. Obrigado porque aos 12, 13 anos de idade, eu desci as águas, Pai. E eu não esqueço deste dia. Como eu creio que nenhum dos irmãos esquece também, Pai, o que aconteceu com eles. Como eu creio que esses irmãos que aqui estão também não irão esquecer dessa experiência maravilhosa. Experiência essa, Pai, que vai nos incentivar a te buscarmos ainda mais, a temermos ainda mais. Que assim seja,
para a tua honra e para a tua glória. Tudo isso eu peço e já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu vou então descer, e logo após os irmãos já podem se juntar a mim, para juntos nós participarmos desse momento maravilhoso.